E aí, galera, beleza? Aqui é José Elias, professor de Sociologia, e a gente está fazendo mais um bate-papo aí, né, com alguns colegas, aproveitando desse momento de quarentena tão difícil para o povo, principalmente o povo mais sofrido do Brasil. E a gente tem feito uma série de conversas, diálogos, bate-papo mesmo, bem informal, de uma maneira mais descontraída até, para a gente trazer alguns temas interessantes, alguns temas relevantes da atual conjuntura política no Brasil, do contexto social imerso em tanta dúvida, né? A gente está mergulhado em tantos dilemas, tantas questões colocadas, tantas problemáticas, né? Então, eu convidei o nosso colega Roberto Barros, né? O Roberto ele é formado em biomedicina, nos conhecemos lá em Ribeirão Preto, na militância em Ribeirão Preto. Ele é formado em biomedicina, ele tem mestrado em farmacologia no departamento de patologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, da USP, e ele fez um doutorado em neurofarmacologia, inclusive fazendo o intercâmbio, o doutorado sanduíche na King's College de Londres. Ou seja, é um cara bem legal, é um cara que vai trazer muitas contribuições para a gente aí. Então, eu agradeço muito, Roberto, não somente por você estar participando com a gente, mas por você ter feito há muito tempo, né, desde quando eu te conheço até mais, um trabalho excepcional de militância política em Ribeirão Preto, e aonde você tem passado, você tem deixado muita coisa boa. Então, eu agradeço muito o seu convite, estar batendo papo com a gente aí. Eu que agradeço. Muito obrigado. E a pergunta que eu faço para você é uma pergunta que eu tenho feito para todos os colegas que a gente tem conversado. Essa conjuntura política que a gente tem vivido, principalmente em relação à atuação do executivo no que tange ao combate do Covid-19, né? Você acha que o executivo, essencialmente, ele tem trabalhado de maneira como? Ele tem sugerido pautas de fato que conduzam uma boa articulação para a prevenção e para o suprimento, de uma forma geral, das demandas sociais nesse momento tão crítico? Na verdade, José, está sendo terrível, terrível o que o executivo tem feito. Na verdade, tem sido terrível em todos os aspectos que vocês possam, por exemplo, observar, tem sido terrível. Tem sido terrível do ponto de vista econômico, tem sido terrível do ponto de vista social e tem sido uma tragédia do ponto de vista de saúde pública. Uma tragédia. Na verdade, as ações que esse governo, né, que é o governo federal, né, que esse âmbito do executivo tem realizado, do ponto de vista aí da saúde, lembra muito o que alguns autores, como, por exemplo, a Klimbé, né, escreveu sobre necropolítica. Né? Uhum. Quer dizer, a utilização de uma lógica neoliberal para definir quem vive e quem morre. Por que eu digo isso? Eu sustento essa minha tese nesses três aspectos. No aspecto da saúde, o que entraria aí? Esse vírus, ele de fato, o Covid, né, o SARS-CoV tipo 2, né, que é o nome do Covid-19, ele é um vírus que, de fato, ele tem uma taxa de letalidade de 2,5% e 3,5%. Né? No entanto, esse vírus ele tem uma alta taxa de infecção. Então, ele é um vírus. O que significa isso? Né? Para que as pessoas possam entender. É um vírus o qual um indivíduo que seja infectado, né, pelo Covid-19 consegue infectar 3 pessoas. Então, Uhum. você tem aí 1 para 3. Tá? E o detalhe, essa taxa de infecção, ela acontece mesmo antes dos sintomas. Sim. Então, os sintomas começam a aparecer no 8º, no 9º dia. Então, antes disso, a pessoa já pode, por exemplo, infectar a outra. Então, mesmo indivíduos assintomáticos, eles conseguem infectar. Qual que é o problema? O problema de tudo isso não é nem tanto a taxa, por exemplo, de infecção, mas a velocidade de infecção que pode sucatear Uhum. ou colapsar o sistema de saúde. Porque imagine, é uma questão de matemática bem simples.
Vamos supor, 80% de uma população, peguemos Ribeirão Preto, 80% da cidade de Ribeirão Preto está contaminada. Uhum. Desses 80%, 20%, pelo menos 20%, vai precisar de atendimento de saúde, né, de atendimento médico. Sim. Desses 20%, 5% vão precisar de UTI. Ou seja, nesse cálculo simples, né, bem simples, mostra que se 20% precisar de atendimento médico, você colapsa o sistema de saúde. E qual que é o problema? O problema é que nesse colapso não vai morrer só quem tem Covid-19. Morre também quem não tem, mas que não pode ter atendimento médico porque o sistema de saúde foi colapsado. Uhum. E aí não adianta nem ter muito dinheiro, porque a pessoa não vai comer dinheiro para se curar do que se tem. Né? Então, essa questão, por exemplo, que algumas pessoas falam assim, mas mata pouco, é mais idoso. Em primeiro lugar, não é só tão idoso assim. Qualquer indivíduo que tem uma comorbidade, pode ter 30 anos, ele vai afundar mesmo. Esse vírus ele tem um tropismo, né, uma afinidade muito grande com células pulmonares e gera uma pneumonia grave, né, e leva a óbito mesmo. Tá? Do ponto de vista econômico, também é uma tragédia esse governo, porque ele vai na contramão do que o mundo coloca. Né? O que o mundo coloca? Numa situação de pandemia dessa, de calamidade pública, é necessário ter um Estado forte que consiga ajudar a população, os trabalhadores. Como? Inúmeras medidas poderiam ser feitas. Por exemplo, poderia o micro e o médio empresário poderia ter subsídios, por exemplo, do Estado para evitar demitir, por exemplo, trabalhador. O Estado poderia ajudar no salário dos trabalhadores, não cortar salário, mas ao contrário, pagar parte desses salários. Até para gerar, né, a moeda e até reoxigenar a economia, por assim dizer. O que esse Estado também poderia, por exemplo, a fazer em cima disso tudo? Poderia ajudar tanto os informais como os formais, dando, por exemplo, essas ajudas financeiras. Terceiro, poderia estabelecer, aumentar o financiamento da questão de pesquisa entre universidade e poder público, para que pudesse, por exemplo, desenvolver estratégias, por exemplo, para combater essa questão da pandemia. O que o governo federal faz? Vem cortando bolsas de pesquisas de doutorado. Tenho amigos meus, Zé, que teve bolsa da CAPES cortada, e amiga minha que teve uma bolsa da CAPES cortada porque está trabalhando diretamente na questão do Covid-19. Como é que se quer combater uma pandemia se corta exatamente na raiz a possibilidade de se fazer pesquisa para poder tratar? Não faz sentido, né? Não, quer dizer, faz sentido se a gente levar em consideração a lógica de necropolítica, que é o que essa pessoa, né, esse pandemônio tem realmente realizado aí no governo federal. E do ponto de vista social, entra também uma outra questão. Embora esse vírus tenha uma taxa de contágio maior em indivíduos que são idosos e numa certa classe social, esse vírus já chegou na periferia. E o que acontece? Vai ser, escreve o que eu estou falando, um verdadeiro genocídio no sentido de corpos de pessoas pobres, trabalhadores e pretas na periferia que vão morrer a rodo sem ter aquela visibilidade, por exemplo, da própria mídia, justamente por conta de uma política governamental desastrosa, criminosa e mafiosa, para dizer o mínimo. É incrível porque, Roberto, é inacreditável porque como a gente vê agora, vive um momento realmente que o discurso que foi colocado, que vem sendo colocado por alguns grupos dessa disputa da narrativa hegemônica sobre o que significa a intervenção estatal, qual é o papel do Estado, alguns pregando constantemente, inclusive grupos de grande articulação nacional nos últimos pelo menos 5, 6 anos, como o Movimento Brasil Livre, dentre outros, falando e partidos políticos surgindo nesse ensejo, inclusive no Brasil,
sendo o único país que existe aquele dito cujo eu sou liberal na economia e conservador nos costumes, né? Uma coisa inacreditável. O Brasil é uma coisa de louco. Mas eu fico pensando, você acha que esse momento ele também é um momento para se repensar sobre o que significa de fato o Estado brasileiro e como o Estado brasileiro ele pode atuar decisivamente frente a esse colapso que a gente está vendo do setor privado de tomar, de certa forma, grandes iniciativas para poder, por exemplo, conter uma pandemia. A pandemia foi inesperada, as pessoas não esperavam, não sabem o que fazer. Muitas pessoas estão reclamando que vão ter que ficar em casa porque não vão ganhar seu próprio salário. Mas pouco mais de 40% da população brasileira trabalha de maneira informal, não tem carteira de trabalho, não tem resguardo nenhum. Então, eu fico me perguntando, eu jogo essa pergunta para você. É possível a gente vislumbrar a partir não vou dizer que isso vai passar a curto prazo, mas é possível a gente vislumbrar aí talvez uma mudança nessa perspectiva, nessa disputa de narrativas, talvez essa questão do Estado brasileiro ele melhor atuar de maneira tal qual é o seu papel na parte redistributiva? Zé, na verdade, para responder, né, essa questão, eu faço, na verdade, uma divisão, tá? Qual divisão eu faço? Uma coisa é o que eu desejo, outra coisa é o que eu estou observando. Uhum. O que eu estou observando de maneira assim bastante fria, né, é justamente o seguinte: seria possível, e eu quero, na verdade, desejar que sim, essa situação que a gente está passando atualmente de pandemia coloque em xeque muito dos cânones, né, neoliberais, que até então só via, na verdade, colocava a economia à frente, o lucro à frente da vida. Né? Então, essa pandemia, ela coloca, de fato, em xeque. Porque ela muda, ela está mudando, basicamente, a estrutura, o tecido da estrutura social. Eu não diria que isso vai acabar para já, por muitos motivos. Um desses motivos de que eu defendo, né, essa tese é porque o vírus é um retrovírus, então ele tem uma característica como outros coronavírus, que é uma característica sazonal, então ele pode mudar facilmente, e essa mutação eu não sei qual vai ser, eu e ninguém ainda sabe, porque é um vírus novo, qual vai ser a repercussão a médio e longo prazo, mas de um dado eu digo para você, e que a ciência, por exemplo, já tem mostrado isso. Esta pandemia realmente mudou a estrutura, ou vai tender, ou tende a mudar toda a estrutura do tecido realmente social. Agora, a forma como nós iremos responder a isso, aí é que está o cerne da questão. A forma como o Estado brasileiro vai responder a isso, o que eu estou observando atualmente não é um Estado que provém a vida da população, mas é um Estado que, na verdade, está utilizando dessa pandemia para reforçar justamente os discursos neoliberais e as políticas neoliberais. Né? E tem se usado, ao meu ver, tem se usado da questão da pandemia para remover direitos de trabalhadores, remover direitos, por exemplo, da própria sociedade e remover a vida. Remover a vida. Só para você ter uma ideia, do ponto de vista mundial, realmente os países europeus e tal têm feito medidas, inclusive países de direita. Ninguém pode dizer aqui que a Inglaterra é o berço do socialismo, que não é. Né? Quer dizer, o primeiro-ministro inglês é de direita, foi que aprovou o Brexit, né? Que a gente acabou observando. Né? Mas aprovou aí o Brexit. Mas, inclusive, esses governos de direita, por exemplo, europeus, têm feito
tem feito uma prática governamental para prover e para ajudar essa população. Você falou, por exemplo, das pessoas que ficam preocupadas, e a preocupação mais do que justa, com relação que vai conseguir ter dinheiro para poder comer e tal. O que a gente precisa colocar é que, nesse momento, é função do Estado prover isso, entende? É isso que a gente precisa fazer com que as pessoas consigam compreender. Porque, de fato, ninguém esperava a pandemia. Mas uma vez em que essa pandemia veio, né, qual é a ação que o Estado vai dar diante a isso? Isso compete ao Estado, ao poder público fazer, entende? A forma como a gente vai responder diante o inesperado é algo que cabe ao poder público. E o que acontece? Esse governo federal não faz isso porque ele nega constantemente. E aqui, se me permite, Zé, fazer uma análise até de um ponto de vista relativamente filosófico, mas eu acho que cabe essa reflexão. Que é justamente o seguinte: este governo, esse atual governo federal, ele tem, como se diz assim, alguns mecanismos ou alguns fatores que lembram muito alguns aspectos históricos, como no caso do fascismo, né? E uma das estratégias do fascismo era negar a realidade, é criar um inimigo e negar uma realidade. Então, sempre cria um espantalho. Se vocês forem ver, se a gente for analisar, a política que o Bolsonaro realmente fez sempre foi uma política de criação de espantalho, de criação de um inimigo. O inimigo é comunista, são os vermelhos, é o PT. Ele sempre, na verdade, mobilizou a sua base nessa narrativa do inimigo. E aí, quando a gente observa a questão da pandemia do Covid, ora, o Covid não foi uma narrativa construída pela base do Bozo. O Covid é um inimigo, de fato, um inimigo invisível, mas não veio da narrativa dessa extrema-direita. Então, o que ele faz? Ele nega. Porque aquela narrativa que surge sem ter, na verdade, sem surgir da base, por exemplo, de narrativas deles, o que eles fazem? Eles negam. Eles negam porque eles querem forçar sempre um discurso de inimigo que sempre favoreça, por exemplo, essas práticas, por exemplo, deles. E aí eles começam a negar praticamente negar a existência da gravidade. E aí ele joga sempre nesse anti-intelectualismo muito grande, nesse anti-cientificismo muito grande, né? E aí ele balança, por exemplo, ele mobiliza setores que negam historicamente a ciência, que negam historicamente o conhecimento científico, né, o saber, que é a única chance que a gente tem para conseguir superar essa pandemia e, ao mesmo tempo, ter uma base econômica, por exemplo, forte. Mas essa transformação que o Covid está balançando muito dessas narrativas, não tenho dúvida que está. O que eu estou querendo dizer é, diante a questão do Covid, a resposta que o Estado, por exemplo, tem feito, a resposta que o governo federal, o setor executivo tem feito, é uma resposta, na verdade, muito aquém. O que eu estou observando é que eles estão aqui no Brasil, e que é coisa, enquanto 158 países do mundo, né, têm feito medidas, por exemplo, para ajudar a população, o Brasil é o único país no qual a elite brasileira nega a existência, por exemplo, do vírus e sustenta um discurso de um presidente que está levando uma classe específica da sociedade à morte. E aí vai ser aquela frase do Mussolini, né? Enquanto um morto é assassinato, 10 mil mortos vira estatística. E aí ele está apostando nessa estatística, nessa ruptura, porque a política do Bolsonaro, é claro, é uma política do caos. É uma política do caos. Ele busca o caos, ele deseja constantemente esse caos. E aí ele está utilizando dessa pandemia para poder reforçar ainda mais esse caos e ter milhares e milhares de mortos. As pessoas não têm noção, Zé. Eu vi uma reportagem aí
que Ribeirão Preto começou a afrouxar a questão da quarentena. As pessoas não têm noção do que vai acontecer. Mas a noção vai vir rápido. Eu dou 2 semanas. Daqui a 2 semanas, porque esse vírus tem um ciclo de semanas, né? Sim. Então eu dou aí 2 semaninhas para eles começarem a perceber o que está acontecendo. Não, bacana. E a última questão que eu quero te fazer, Roberto, é o seguinte. Diante de todo esse cenário, que é um cenário, de certa forma, ele é pessimista, né? Um cenário desastroso, tenebroso. O governo Bolsonaro tem sido tenebroso em vários aspectos, né? Tem um professor da Faculdade de Direito da USP, o Conrado Mendes, ele fala que o governo Bolsonaro funciona sob a lógica do pânico e circo. Não pão e circo, é o pânico e circo, né? São pílulas diárias que alimentam setores da população, principalmente esse setor mais fanático em relação a justamente o que você falou, a tentar visualizar, a tentar criar, a tentar transformar algo num cotidiano fantasmagórico de assombração, né? Como se você vivesse sempre sendo à mercê de ser perseguido por comunistas, esquerdistas, etc, etc. Diante desse cenário e dessa conjuntura, infelizmente, muito triste, você acha que é possível a gente vislumbrar, talvez, uma rearticulação de grupos progressistas do país? Não só grupos vinculados à questão da militância político-partidária, mas eu falo de todos os grupos da sociedade civil, de boas entidades, de uma forma geral, de entidades de representatividade de classe, de entidades de representação de questões identitárias, né, de pautas específicas, vislumbrando, inclusive, a inserção de categorias, por exemplo, como a juventude, que é uma categoria social, e a gente fala juventudes, né, porque é uma categoria social importante. Então, o que a gente pode, o que você, enquanto não somente um pesquisador, mas enquanto um cidadão, de uma forma geral, o que você espera desse cenário? É possível a gente vislumbrar uma saída? Eu não preciso necessariamente falar uma saída à esquerda, mas a gente pode falar de uma maneira mais abrangente, uma saída mais progressista, porque ser progressista na atual conjuntura política no Brasil não é difícil. É incrível, né? É inacreditável, né? É incrível como o João Dória parece uma pessoa, um político razoável perto do Bolsonaro. O Ronaldo Caiado parece uma figura política super sensata perto do Bolsonaro. É inacreditável. Então, o que a gente pode esperar? Qual que é o alento que a gente tem para novos ventos? Zé, o que eu acho é o seguinte, diante de tanta tragédia, né, às vezes a tragédia faz com que a gente repense muitas coisas. Há a necessidade, e é necessário desde ontem, que a esquerda ou que setores progressistas conseguissem sentar numa mesa e construir um projeto, ou pelo menos minimamente, um pacto minimamente e verdadeiramente democrático, o que, na verdade, nunca ocorreu. Nunca aconteceu, em certo sentido, e a maior prova disso é exatamente esse governo que aí se encontra. Justamente porque a gente herdou, na verdade, um Estado, um país, da narrativa do eufemismo. Nós sempre tendemos a negar as coisas, nós tendemos sempre a eufemizar coisas que não deveriam ser eufemizadas, e que foi muito eufemizados. Então, por exemplo, discursos foram muito eufemizados. A gente passou, por exemplo, por anos a fios, eufemizando a relação de maneira incestuosa e pernóstica entre o setor público com os interesses de uma das piores castas que pode existir, que é a casta financeira, dos rentistas, né? Então, quer dizer, a carta ao povo brasileiro, na verdade, foi uma carta aos banqueiros. Então, negou-se essa realidade. Você também negou muitas das realidades, trazendo uma lógica neoliberal, iniciando toda uma lógica neoliberal, e mesmo a dita Constituição de 88 foi, na verdade, um pacto que foi resolvido, né, que foi feito, mas foi um pacto com uma ampla
parte da sociedade, mas que também, na verdade, excluiu outros grupos realmente mais vulneráveis da sociedade brasileira. Isso porque a República Brasileira ela surge de uma fratura que nunca, Zé, foi, na verdade, resolvida. Essa fratura nunca foi resolvida. A luta de classes que existe aqui no Brasil nunca foi resolvida e nunca foi discutido abertamente isso. Nunca foi. É inconcebível que a gente viva em um país onde algumas pessoas não consigam reconsiderar que a ditadura civil-militar foi um crime de lesa pátria. Tem pessoas que apoiam isso. Quer dizer, o lapso de formação política, o lapso histórico que uma boa parte da população brasileira tem, é surreal, beira surreal. Então, a gente tem que lidar atualmente com a seguinte situação. Nós temos 30% ou de 20 e poucos por cento da população brasileira tem, de fato, um pensamento fascista. Isso a gente precisa ter muito claro, tem que ter muito evidente isso. Posto isso, é possível a gente rearticular diante de tanta tragédia? É possível. Mas para que a gente possa rearticular isso, é necessário que a gente consiga romper, literalmente falando, uma lógica de poder que existe mesmo dentro dos setores populares. Ou seja, no sentido de que minha pauta é mais importante do que tal pauta, ou de hierarquizar, por exemplo, pautas que não, nesse momento não dá para a gente ficar discutindo qual é a pauta deve ser colocada na frente do que outras. Nesse momento, a gente tem que estar discutindo qual projeto de país nós vamos querer, porque a pandemia está aí, vai ficar aí por muito tempo. Esse governo, ele é um governo mafioso, criminoso, né? Um governo de miliciano, constituído na raiz do processo assim, da milícia, e genocida. Então, agora a gente conseguir rearticular com setores ampliados da sociedade, sem pensar quem é mais à esquerda ou que não é. Esse discurso já não cabe mais. Porque fulano é mais à esquerda, eu sou mais de esquerda do que ciclano. Sim, a gente fica colocando lá, né? Muito isso, né? A gente vê muito isso. Né? De quem é mais ou de quem é menos à esquerda. Não importa. O que importa é como que eu vou, na verdade, defender dois fatores ou dois aspectos que eu acho crucial na sociedade, qualquer sociedade verdadeiramente democrática, que é como eu vou defender a questão da igualdade dos meios de produção e como que eu vou defender a questão da soberania popular. Né? Quer dizer, é a democracia que está aí agora em jogo. A gente não vive atualmente uma sociedade democrática, a gente não vive, a gente já perdeu há bastante tempo a democracia, a gente está vivendo um estado de suspensão democrática desde 2016 para cá. A gente vive um estado de suspensão democrática, e se a gente não conseguir ter um mínimo de acordo entre nós, entre setores que defendem a democracia, a situação vai ser pior, vai piorar cada vez mais. Porque o Bolsonaro, ele não é uma causa, ele é um sintoma de uma causa que não foi tratada. Ele é um sintoma horrível, horroroso, mas é um sintoma que demonstra a nossa incapacidade de diálogo e incapacidade de empatia. Existe um livro do Laboissy chamado A Servidão Voluntária, aonde ele coloca exatamente isso. Um tirano só é tirano porque existem vários tiranetes que dão braços ao tirano, dão pernas aos tiranos, dão olhos aos tiranos. Quer dizer, você tem aí uma sociedade que ela é assim. Para você poder transformar isso, você precisa de um amplo pacto porque são 20% da sociedade assim, ou seja, 80%. A questão é, a gente não tem que ficar prestando atenção nos 20% que fica falando essas aberrações, essas burrices de terraplanismo sanitário. Né? A gente tem que, na verdade, que é um terraplanismo sanitário, a gente tem que pensar o porquê os 80% da população está calada, está perplexa. Né? É isso que a gente precisa tocar essas pessoas. E para isso, sou muito
franco em dizer para você, a gente não pode ficar com essa picuinha de quem é mais de esquerda e quem não é. Vamos primeiro salvar a possibilidade, o mínimo de humanidade que a gente tiver, e depois a gente discute as questões, por exemplo, de quem é de esquerda, quem não é de esquerda e tal. Porque uma coisa é você discutir o que é esquerda e o que é direita numa democracia. Outra coisa é a gente perder completamente essa baliza, por exemplo, democrática e morrer nesse processo. Porque a política que o Bolsonaro faz é a política da morte. Da morte de um grupo específico, né? Então ele infla, né, constantemente. Então é possível, eu acho que setores... Agora a gente tem que entender também, é uma outra coisa, a gente tem que entender também que na raiz de cada movimento social, de cada movimento popular, tem as suas particularidades, que a gente precisa aprender, na verdade, a dialogar de uma maneira que a gente não imponha, que não coloque, por exemplo, uma ideia, mas que a gente possa, na verdade, construir isso em conjunto. Essa é a maior dificuldade. A gente aprendeu a voar como pássaro, a nadar como peixe, mas a gente ainda não conseguiu aprender a dialogar como seres humanos, assim, né? Quer dizer, de abrir essa possibilidade aí. Né? É verdade, verdade. Oh, Roberto, eu agradeço muito o bate-papo contigo, viu? Bom essa possibilidade da gente dialogar, mesmo que a distância está em Salvador, né? Sim, está aqui em Salvador, terrinha. De Goiânia, a gente em duas regiões diferentes do Brasil, não tão menos lindas, né? Goiânia e Salvador. Você está em Ribeirão? Eu estou em Goiânia. Em Goiânia. Em Goiânia. Aí a terra do Caiado, né? Terra do grandioso, hoje grandioso Ronaldo Caiado, segundo alguns aí, né? Né? Bota aspas aí. Não sei, entendi. Roberto, agradeço muito o convite, a participação para o convite que eu fiz para você. A gente fez meio que de última hora, fizemos no improviso, a minha câmera aqui, bem ruinzinha, mas acho que deu para quebrar um galho e com certeza a gente vai dialogar, vai trocar muitas ideias. Eu acho que esse é o momento da gente se aproximar, né? A gente começar a aproximar pautas, aproximar pessoas, construir dialogicamente pontos de vista que sejam pontos de vista de fato democráticos e de certa forma que batam de frente com esse mainstream governamental aí que quase em nada tem para acrescentar para a gente. Então, obrigado mesmo, Roberto. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite aí e estamos juntos aí. Precisando qualquer coisa, vamos que vamos. É momento de união. Eu vou deixar o e-mail do Roberto, tá? Aí na descrição do canal. Quem quiser entrar em contato com ele, eu vou deixar o Facebook. Pode deixar tudo para o pessoal aí. Quem quiser concordar, discordar, manda um e-mail para ele. Roberto sempre foi um cara muito aberto, um cara muito solícito ao diálogo, ao debate. Eu acho que caras assim a gente tem que estar sempre perto, tem que estar sempre trocando ideia, ok? Um abração, gente. Valeu!